Analisando os dados, comparando com as nossas estimativas, fica claro que o senhor precisa realizar ações para que o grande público se identifique mais com a sua figura. Precisamos enfatizar o seu lado mais família, mais gente como a gente. Essa abordagem mais carismática deve fazer com que a percepção dos grupos centristas tenha mais empatia, na expectativa de melhorar a sua imagem para as eleições deste ano. Essa história começa com um político que queria parecer mais carismático para o seu eleitorado. Foi nessa sala que a cerimônia aconteceu. Quando estava prestes a começar, em uma tentativa de seguir os conselhos da sua equipe, o político encarregou a sua filha, uma menina bem jovem, de fazer a abertura da cerimônia. Ela anunciaria a execução do hino. Pessoas de várias nações aguardavam, todas sérias, cerimônia formal, colocam um microfone na mão da menina e ela diz: Todos de pé para o hino nacional. Depois que a cerimônia tinha acabado, duas mulheres que estavam lá sentaram lado a lado para tomar um café. Elas não se conheciam, mas depois do que havia acontecido, as duas estavam morrendo de vontade de falar com alguém. O acaso as fez ficarem lado a lado no balcão. Então elas conversaram sobre o ocorrido e deram muitas risadas. Não fosse a filha do político e a sua gafe, talvez nunca tivessem falado uma com a outra. Era uma amizade improvável. Uma delas era uma jornalista vinda da América do Norte para trabalhar. A outra era uma dona de casa vinda do Oriente Médio por conta do trabalho do seu marido. Naquela noite, depois que cada uma havia voltado para sua casa, ambas pensaram nesse café e pensaram uma na outra. Com todas as suas diferenças, elas se queriam muito bem. Brenda tinha um grupo que conversava com amigos e família a respeito das suas aventuras como repórter no exterior. Naquela noite, ela escreveu: Ai, aquela mulher era tão legal, era engraçada, divertida e tinha um sorriso contagiante. Assim como foi uma conversa muito agradável para mim, eu tenho certeza que deve ter sido muito bom para ela. Poder passar um tempo assim conversando fora de casa, sabe? Enquanto o marido estava na reunião. Eu acho que ela deve sofrer muito por causa da cultura dela. Eu imagino como é precisar cobrir o corpo, né? Porque caso contrário, ela pode ser julgada. Jumana tinha um vlog em que contava para as pessoas do seu país sobre a sua vida no exterior. Naquela noite, ela fez um vídeo dizendo: Como aquela mulher era simpática. Era eloquente, falava muito bem e parece ter se divertido, podendo falar fora das câmeras sobre o que aconteceu na cerimônia. O que me entristece é que ela deve sofrer muito por conta de sua cultura. Ela precisa mostrar o corpo e estar sempre bonita. Caso contrário, as pessoas vão julgá-la. Brenda continuou: Deve ser ruim ter que sempre se esconder debaixo de um véu. Também deve ser ruim não poder ter independência, um emprego, seguir os seus sonhos. Ela provavelmente nunca poderia ter uma carreira como a minha, viajando de canto em canto sem ter nada nem ninguém que me segure. Ela precisa estar onde o marido está. Jumana continuou: Deve ser ruim ser sempre julgada pela sua aparência enquanto depende de um trabalho para se sustentar. Deve ser cansativo ter que estar sempre sob os olhos de todo mundo. E deve ser ruim não poder casar e ter filhos normalmente, porque está sempre correndo de país em país. Deve ser muito ruim precisar seguir uma religião que diz tudo o que você deve fazer, deixando menos espaço para ser você mesmo e fazer o que você quer. Deve ser ruim não ter uma estrutura sólida onde se apoiar, não ter uma âncora para evitar que o vento te leve para onde ele quer, ter que se virar sozinha. Brenda e Jumana queriam o melhor uma para outra. Eram pessoas amáveis e que, cada uma a seu modo, tentavam ter empatia pela situação em que se encontravam.
mas nenhuma das duas conseguiu de fato entender o que se passava na cabeça da outra. La magia del lenguaje. ¿Conoces la magia del lenguaje? A mágica da linguagem é uma forma incrível de telepatia, que consegue criar conexões entre a subjetividade das pessoas. Mas ela tem grandes limitações. A gente nunca vai, de fato, conseguir ver o mundo do ponto de vista do outro, porque tem coisas que a linguagem não consegue fazer. E tem algumas coisas que ela consegue, por exemplo. O discurso mais famoso do filósofo David Foster Wallace lembra que o máximo que nós podemos fazer a respeito do que se passa na cabeça e na vida das outras pessoas é imaginar. Mas que nós podemos imaginar de uma forma rasa ou podemos imaginar com nuances, com complexidade. Que estudar artes e humanidades nos dá uma possibilidade maior de imaginar as pessoas para além das caricaturas e dos espantalhos que a gente tende a fazer quando imagina de uma maneira superficial. Que a vida dos outros é tão complexa quanto a nossa e que ter empatia não deveria significar ver o mundo pelos olhos do outro, porque isso é impossível. Mas imaginar o outro com nuances, com profundidade, isso é possível. Brenda achava que Jumana não era livre por conta da sua cultura. Jumana achava que Brenda não era livre por conta da sua cultura. Ambas estavam fazendo aquilo que queriam. Então, será que as duas são livres? Bom, depende do que você considera ser livre. Se você considera que ser livre significa fazer aquilo que você quer, talvez você ache que as duas são livres. Mas espera um minutinho aí. Tem um problema. O mundo em que elas vivem tem sistemas gigantescos, bilionários e muito eficientes para manipular o que eu quero, o que você quer, o que elas querem. A propaganda já era uma arma formidável para manipular as nossas emoções, nossos sentimentos e os nossos desejos no século XX. Hoje, ela está nas mãos de companhias que têm quantidades gigantescas de dados sobre nós, sobre cada um e cada uma de nós. Pelo nosso histórico de curtidas, publicações, visitas, visualizações, eles sabem manipular de maneira cirúrgica as nossas vontades. E a gente segue essas vontades e segue achando não só que é livre, mas que justamente o fato de seguir essas vontades é o que nos torna livres. Ou seja, nós achamos que o que nos torna livres é exatamente o fato de que nós fazemos exatamente aquilo que nós fomos induzidos a fazer. Talvez Brenda e Jumana só tenham empatia na medida que conseguem imaginar uma outra com detalhes, nuances, complexidades. Conseguem imaginar uma outra no seu contexto, mas também com os seus desejos, também com as suas vontades e também com as suas escolhas. Talvez Brenda e Jumana só sejam livres na medida em que sejam capazes não de fazerem o que querem, mas de questionarem o que querem. Por que querem? Por quem querem?
Será que elas são capazes? Bom, isso quem decide sou eu. Eu criei essas duas personagens. Elas só existem dentro do meu vídeo. Mas você existe fora do meu vídeo. Sua vez.